Graça e paz, irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Existem pessoas hoje vivendo dentro de ambientes religiosos, mas presas, sufocadas, com medo. Não porque Deus é assim, mas porque aprenderam um Deus distorcido. Um Deus usado para controlar, para exigir, para manter pessoas dependentes. E, enquanto isso, há líderes vivendo em luxo, sustentados por aqueles que estão espiritualmente presos. E é exatamente sobre isso que a Bíblia alerta em 2 Pedro capítulo 2. E eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, onde nós iremos apresentar uma explicação referente ao texto de 2 Pedro capítulo 2 e especialmente o versículo 3. E se eu te dissesse que a Bíblia já alertava sobre líderes que usariam Deus para lucrar com pessoas? Não é teoria. Está escrito. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, está escrito que, por avareza, fariam de vocês um negócio. A expressão por avareza apresentada aqui no texto vem do grego pleonexia. E o que isso significa de verdade? Não é apenas amor ao dinheiro, é desejo insaciável, nunca está satisfeito, sempre querer mais, mesmo às custas de outros. Em termos bíblicos, isso é idolatria, conforme Colossenses capítulo 3 e o versículo 5. Já a frase fariam de você um negócio, que vem do verbo grego emporezotai, significa literal, comercializar, negociar como mercadoria, explorar visando lucro. Pedro não está dizendo que eles pedem oferta. Ele está dizendo que eles transformam pessoas em produto espiritual. E o que é manipulação intencional? Manipulação intencional é quando alguém usa a Bíblia, a fé ou o nome de Deus de forma consciente para influenciar você a fazer algo que beneficia essa pessoa. Não é erro, não é falta de estudo, é uma estratégia pensada. E como essa manipulação acontece? A pessoa escolhe versículos específicos
mas ignora todo o contexto. Usa, trazei todos os dízimos, mas não explica contexto histórico, aliança, propósito, resultado, verdade parcial, interpretação distorcida. O texto é real, mas a aplicação é forçada. Exemplo: transforma promessa espiritual em promessa financeira automática. Cria regras que a Bíblia não impõe. Agora, entra a parte mais sensível. E aqui temos alguns exemplos claros. Se você não fizer isso, Deus pode pesar a mão. Quem não contribui não está em aliança. Deus mandou eu dizer que tem gente aqui travando a própria bênção. E isso gera medo, culpa e ansiedade espiritual. E no final, tudo converge para um resultado específico: dar dinheiro, obedecer sem questionar e depender do líder. Manipulação intencional é isso. Usar a verdade fora do contexto, mexer com a emoção para conduzir você a uma decisão que não nasceu da sua consciência, mas foi induzida. Não é o Espírito Santo te guiando, é alguém te conduzindo. Isso conecta diretamente com o que o apóstolo Pedro disse: palavras fingidas, discurso construído, farão de vós negócio, que esse é o objetivo final. Isso não é ação do Espírito, isso é estratégia. E quando você entende isso, você deixa de ser conduzido e passa a discernir. O problema não é emoção na fé. Deus também toca emoções. Mas a diferença é: Espírito Santo converge com verdade, produz arrependimento, gera liberdade, aponta para Cristo. Já a manipulação, ela pressiona com medo, produz culpa, gera dependência, aponta para o líder ou o sistema. Em Judas, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: transformam a graça de Deus em libertinagem. O que isso significa? Libertinagem significa ausência de limites morais, comportamento sem freio, uso da liberdade como desculpa para o pecado. Eles ensinam algo assim: Deus é amor, então não tem problema. A graça cobre tudo, então viva como quiser. Não precisa se preocupar tanto com santificação.
Perceba o perigo. A graça não é negada, ela é distorcida. A graça bíblica não é licença para pecar, é poder para viver diferente. Como diz Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Então, o que Judas está denunciando são pessoas que usam a graça como cobertura, justificam comportamentos errados, vivem sem transformação real. Isso conecta com ego, desejos pessoais, interesses próprios. Não vivem para Deus, vivem usando Deus. E o texto de Judas tem uma conexão com 2 Pedro. Em Pedro, nós encontramos que eles exploram por avareza. Em Judas, tem uma confirmação de que eles distorcem a graça para viver no pecado. E como resultado, um sistema religioso que parece espiritual, mas é centrado no homem, não em Deus. E há sinais práticos para que possamos identificar isso hoje. Mas como discernir isso na prática? Como identificar quando a fé está sendo usada? Não para te aproximar de Deus, mas para te controlar. Primeiro sinal: quando o medo é constantemente usado para te conduzir. Exemplos: se você não fizer isso, Deus pode te disciplinar. Você pode estar bloqueando sua bênção. Cuidado para não sair da cobertura. Perceba, não é um chamado ao arrependimento, é uma pressão baseada no medo. Deus corrige, mas não manipula pelo pânico. O segundo sinal: quando a espiritualidade sempre termina em contribuição financeira. Exemplos: toda mensagem leva à oferta. Bênçãos condicionadas a dar. Campanhas com promessas específicas. Não é generosidade ensinada. É interesse sendo alimentado. E aqui está a confirmação da conexão que encontramos em Pedro, quando ele diz: por avareza farão de vós negócio. O terceiro sinal: quando questionar é visto como rebeldia. Exemplos: não toque no ungido, usado fora do contexto. Perguntas são desencorajadas. Liderança não pode ser confrontada. Ambientes saudáveis suportam perguntas. Ambientes manipuladores exigem silêncio. O quarto sinal: quando a emoção
é mais forte que a palavra. Exemplo: muita intensidade emocional, pouca explicação bíblica, decisões tomadas no calor do momento. Sentir não é o problema. O problema é quando você sente sem entender. O quinto sinal: quando o foco deixa de ser Cristo e passa a ser pessoas, líderes ou sistemas. Exaltação constante do líder. Dependência da instituição. Mais fidelidade ao sistema do que à palavra. O verdadeiro ensino aponta para Cristo. Não cria dependência humana. Se você começou a reconhecer esses sinais, não ignore. Porque a Bíblia não foi dada apenas para informar. Foi dada para te proteger. Discernimento não é desconfiar de tudo. É enxergar a luz da verdade. E quando você conhece a verdade, você deixa de ser conduzido e passa a caminhar com consciência diante de Deus. Eles estão dentro, participam, falam, mas não pertencem. E talvez, enquanto você ouvia tudo isso, algumas coisas começaram a fazer sentido. Situações, palavras, ambientes. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Eles estão dentro, participam, falam, mas não pertencem. Porque estar no meio não significa estar em Deus. Nem todo discurso espiritual vem de um coração transformado. Nem toda aparência de fé é fruto de um novo nascimento. Existem pessoas que aprenderam a linguagem da fé, mas nunca viveram a verdade que falam. Estão próximas da palavra, mas distantes da transformação. E isso é perigoso, porque engana, confunde e mantém pessoas presas. Por isso, discernimento não é opcional, é proteção. Proximidade com o sagrado não substitui transformação verdadeira. Eles ouviam, mas conferiam nas Escrituras. Esse é o padrão saudável de quem deseja viver a verdade. É assim que faziam os bereanos, conforme o registro que encontramos no capítulo 17 de Atos. Porque o verdadeiro cristão não vive de aparência, mas de verdade. E quando você vive a verdade, você deixa de ser conduzido e passa a caminhar com discernimento. Talvez tudo isso que você ouviu hoje tenha mexido com você. Talvez tenha trazido dúvidas ou até desconforto. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Deus não quer te prender no medo.
nem na confusão, nem na dependência de homens. Deus quer te conduzir à verdade. E essa verdade não está escondida, ela está na palavra. Por isso, não aceite tudo sem examinar. Não siga sem entender. Não permaneça onde há pressão em vez de transformação. Busque conhecer a Deus de forma pessoal, com a Bíblia aberta, com um coração sincero e com disposição para aprender. Porque quando você conhece a verdade, o medo perde força, a confusão se desfaz e você começa a caminhar com segurança. Vou te entregar uma versão equilibrada, natural e forte, pronta para usar. Se esse conteúdo falou com você, se em algum momento você percebeu que precisa entender melhor tudo isso, eu preparei um material especial, uma apostila completa, à luz da Bíblia, aprofundando tudo o que foi falado aqui. Ela foi feita com muito cuidado, para te ajudar a discernir, entender e caminhar com mais segurança na sua fé. Se você quiser receber esse material, deixa aqui nos comentários o seu parecer sobre esse tema. O que você entendeu ou o que mais te chamou a atenção. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição. É só me chamar por lá que eu te envio gratuitamente essa apostila. A minha intenção aqui é te ajudar para que você encontre a sua liberdade em Cristo através da sua palavra. Estarei aguardando o seu contato. Fique com Deus.